No vídeo dessa quinta-feira, separei para vocês um resumo completo com tudo de mais importante que aconteceu pelos mercados nessas últimas 48 horas. E claro que comentaremos sobre a recente declaração do FOMC, que veio sem surpresas, discutiremos sobre a tradicional coletiva do Fed, com Jeremy Powell traçando projeções, deixando pistas e, claro, quais são as possíveis consequências de suas falas dentro do cenário de curtíssimo prazo sobre as políticas monetárias norte-americanas. Falaremos um pouquinho sobre alguns dados econômicos reportados durante essa quarta e quinta-feira e, claro, o que nos aguarda amanhã, sexta-feira, com divulgação de payroll. E, por fim, falaremos sobre o mercado cripto, que passa por um momento de out-season, com algumas altcoins como Solana, Chainlink, Matic e até mesmo Cardano performando muito bem. Explico tudo isso para vocês logo após a vinheta. Vem comigo! Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Antes de mais nada, como sempre, peço a você que me assiste para que deixe aqui as suas contribuições nesse vídeo. Aquele likezão é sempre muito bem-vindo. Se você não é um inscrito, aproveita para se inscrever e, claro, deixa o sininho também ativado de notificações para o YouTube sempre te avisar quando um vídeo novo for postado por aqui. Apenas te lembrando, temos vídeos novos todos os dias aqui nesse canal de forma 100% gratuita. Iniciando com vocês, de fato, sobre o que aconteceu aí nessas últimas 48 horas, a gente falava durante o meu vídeo mais recente, nessa última terça, sobre a volatilidade iminente que poderia acontecer nas horas e nos dias seguintes, já que veríamos tanto na quarta quanto na quinta-feira alguns eventos econômicos de extrema importância que poderiam, é claro, a depender de suas divulgações, balançar um pouquinho o mercado cripto, assim como também os demais mercados. Durante a quarta-feira, vimos o ADP, tradicional dado americano relacionado ao mercado de trabalho, trazendo para a gente a informação que tivemos menos variação de empregos privados do que esperado, ou seja, menos do que o que foi projetado pela economia norte-americana. Vale lembrar que esse dado é considerado por muitos como uma prévia do payroll, e a tendência é que o payroll venha de forma também abaixo das projeções. Também é válido a gente lembrar e trazer como forma de observação que isso não é necessariamente uma obrigação o payroll vir de forma negativa. Nas últimas divulgações, inclusive, o ADP veio abaixo do que se projetava, que costuma ser considerado uma prévia do payroll, e o payroll ficou acima, ou seja, destoando um pouquinho ali sobre o que vinha sendo comentado do mercado de trabalho. Então, a projeção em 150 veio em 113, a gente começa a acender aí um certo alerta sobre esse dado, que também veio de certa forma muito negativa durante o mês passado, e ainda na quarta-feira vimos ofertas de emprego, o famoso JOLTS americano, mostrando pra gente como anda a demanda por trabalho nos Estados Unidos, que vem crescendo mês após mês, mostrando pra gente que a economia por lá segue muito forte, né? O dado, inclusive, reportado no mês passado, veio acima das projeções, surpreendendo muita gente, foi o maior dado depois de um longo período, e dessa vez, novamente, segundo mês consecutivo, referente a mês de setembro, ficamos acima das projeções e não só isso, acima do dado divulgado durante o mês anterior, o que é muito positivo se a gente for analisar sobre uma ótica como anda de fato a economia norte-americana. Será que anda aquecida ou desaquecida, em desaceleração? E de fato esse dado comprova pra gente um certo aquecimento por lá. E às 3 da tarde, não menos importante, vimos a declaração do FOMC trazendo nenhuma surpresa ao mercado. Mais uma vez ficou estável, assim como na última reunião, e marca pra gente a segunda reunião consecutiva que a taxa permanece estável nos Estados Unidos, comprovando então do que de fato poderemos ter chegado ao fim desse ciclo de alta de juros por lá. E claro, como a economia anda muito forte, o Fed deixou claro durante o discurso do Jeremy Powell que eles mantêm ainda a possibilidade em aberto de mais apertos monetários durante esse ano e quem sabe até mesmo no próximo ano, caso seja necessário. Resumindo para vocês o discurso do Jeremy Powell, né, e essa tradicional coletiva após uma declaração do FOMC sem surpresas. Primeiro ponto, eles reforçam, né, o seu compromisso com a inflação a 2% anual, mostrando novamente que essa é a meta. Reforçam novamente que a economia norte-americana está muito aquecida, reconhecem isso, e por isso é necessário que a taxa fique alta por mais tempo. Portanto,
recusaram qualquer tipo de possibilidade de corte de juros dentro do curtíssimo prazo e até mesmo dentro do curto prazo. E somente é esperado a partir do segundo semestre de 2024, conforme mostram os monitores e as principais projeções para a gente. E por fim, não menos importante, eles também reforçam, assim como a gente já falou, que existe a possibilidade, a depender dos dados econômicos que serão reportados nos próximos meses, em aberto a possibilidade de novos apertos monetários. Então é algo que eles não descartam a possibilidade, mas ao mesmo tempo deixam a taxa estável, ou seja, a gente tira aí muito mais do mesmo, né? Basicamente uma reunião que traz uma semelhança muito grande com o que foi falado na reunião que antecedeu a essa, ou seja, tudo do mesmo, tudo muito igual, a situação não mudou tanto assim e continuamos a ver um mercado de trabalho muito aquecido, uma economia crescente, uma demanda por trabalho muito grande e a inflação arrefecendo. Então vamos continuar acompanhando para a gente ver o que o Fed trará e o que eles vão aprontar tanto agora no dia 13 de dezembro, data da próxima reunião do FOMC, como também no próximo ano de 2024. E apenas lembrando a vocês, nesse atual momento, as projeções indicam para a gente 80% de chance de novamente uma estabilização das taxas nos Estados Unidos, o que seria a terceira consecutiva e a última reunião do ano. Durante a quinta-feira, vimos a decisão da taxa de juros no Reino Unido, que ficou como esperado, manteve estável, assim como nos Estados Unidos, em 5,25, e para quem não sabe, essa é a maior taxa de juros vista por lá em 15 anos. Mas, mais uma vez, se manteve estável, entendendo que as últimas medidas trazidas estão sendo suficientes para trazer um arrefecimento na alta dos preços por lá. Hoje também vimos pedidos iniciais por seguro-desemprego vindo um pouquinho acima das expectativas e um pouquinho acima dos dados divulgados na última semana, mas é algo que, claro, não traz um alerta tão grande assim, já que esse dado vinha de uma decrescente muito grande, mostrando que menos pessoas estavam acionando o seu seguro-desemprego. Terminando com vocês a agenda econômica, falando sobre essa sexta-feira, amanhã, fechamento de semana, fechamento dos mercados, veremos payroll, primeira sexta-feira do mês, como vocês já sabem, payroll será divulgado, taxa de desemprego, salário médio por hora, são alguns dos dados que a gente precisa ficar de olho, já que serão utilizados como base pelo Fed na próxima reunião de políticas monetárias no início do mês de dezembro. Vale lembrar que durante o início do mês de dezembro, na primeira sexta-feira do mês, esses dados serão novamente divulgados e também levados em consideração no momento de trazer mais uma decisão de políticas monetárias, a última desse ano de 2023. E antes de entrarmos ao próximo tema, falando um pouco sobre Cardano, Solana e essa possível out-season, eu deixo para vocês um lembrete muito importante sobre uma mega promoção que está acontecendo dentro da Bybit, corretora parceira aqui do nosso canal, onde nesse momento, ao realizar a sua criação de conta pelo link aqui abaixo, você depositando até R$500 recebe 20% de cashback do seu valor depositado em BRZ, token que corresponde ao real, né, que nós bem conhecemos. Então, basicamente, criou a sua conta, enviou seus documentos, fez o seu primeiro depósito, seja ele de 100, 200, 300, 400 ou R$500, você vai receber em até 15 dias nessa conta 20% do valor depositado no token BRZ, ou seja, depositou, ganhou, vale a pena para você que ainda não tem conta. A Bybit é uma das principais corretoras e mais renomadas dentro do mercado cripto e vale a pena, é claro, você usufruir desse grande benefício e começar a utilizar tanto mercados futuros, mercado de opções, derivativos, spot e todos os grandes benefícios que a corretora Bybit oferece. Então, link aqui embaixo, não perca essa oportunidade que é por tempo limitado. Entrando rapidamente com vocês no assunto sobre altcoins, no meu vídeo de terça-feira falávamos sobre Solana, ela naquele momento estava no patamar de 36, 37 dólares, a gente comentava, né, o próximo alvo em 40 dólares, a Solana atingiu não só esse alvo, como também superou, chegando à marca de 42, quase 43 dólares, trazendo muito otimismo para esse criptoativo e, claro, já corrigiu um pouquinho desde essa grande alta, essa pernada aí que vimos mais de 21% nos últimos 7 dias. E, de fato, não só a Solana trouxe alegrias para os seus investidores, como também a XRP, que voltou acima do patamar de 60 centavos, vimos a Chainlink também recentemente performando durante o mês de outubro e muito se falava sobre quando a Cardano faria algum tipo de movimentação. Nas últimas 24 horas ela já acumula quase 6% de alta e nos últimos 7 dias já chega a quase 13%
0,5%, o que trouxe seu preço acima do patamar de 30 centavos depois de um longo período aí de baixa e sem nenhum grande acontecimento ou volatilidade. E assim como fizemos com Solana, trazendo um pouco mais sobre dados relacionados a Cardano, nas últimas semanas, mais especificamente aí nas últimas 2 semanas, vimos um aumento expressivo, né, das atividades de endereços relacionados a Cardano, um aumento de 23%, além também de um aumento de transações realizadas por baleias, mais de 32% de aumento nas últimas 3 semanas. E não só isso, um grande volume em toda a rede vem aumentando, a quantidade de carteiras sendo geradas, a atividade também por todos os protocolos vem aumentando. É uma rede que, claro, deixa um certo sinal de otimismo mirando o longo prazo. Então, claro, se você tem Cardano e mira o longo prazo, me parece ser sim um ativo que tende a crescer, que tende a valorizar aí nos próximos meses, principalmente visando o ano de 2024, o ano de 2025, assim como as demais blue chips. Então, Cardano continua a se desenvolver. Nos últimos meses foi um dos criptoativos, ou melhor dizendo, uma das redes que mais demonstrou de desenvolvimento em termos de protocolo, em termos de novas carteiras, então deixa um certo otimismo, como já comentamos. Falando sobre o Google Trends, a gente nitidamente viu um aumento por interesse na Cardano, principalmente aí nas últimas 24, 48 horas, que chegou aqui dentro, inclusive, do Google Trends no nível de 100, que é o nível máximo aqui da escala por interesse. Então, o interesse na Cardano vem aumentando e pode ser que a Cardano continue essa movimentação de alta, já que demonstrou apenas 10%, 13% aí nos últimos dias, e pode ser que a gente veja uma pernada ainda maior, quem sabe até os 35 centavos. E fechando com vocês o nosso vídeo de hoje, rapidamente trazendo atualizações sobre as nossas operações. As vendas de call lá em cima em 40 mil dólares andam muito bem, dificilmente o Bitcoin deve chegar durante essa madrugada nesse patamar de preço, ou seja, não deve demonstrar uma volatilidade de quase 20% no seu preço nas próximas horas, mais especificamente aqui nas próximas 8 horas e 30 minutos. E falando também sobre a venda de put na região de 30 mil dólares, também acredito que seja muito difícil qualquer tipo de movimentação suficiente trazer o Bitcoin abaixo de 30 mil dólares, o que traria prejuízos para essa operação que falávamos no início da semana de venda de put em região em 30k, mirando essa data de vencimento do dia 3 de novembro, basicamente a madrugada de quinta para sexta-feira, o que, claro, não deixaria a gente exposto à volatilidade de fechamento de semana e, claro, da primeira sexta-feira do mês, como também divulgações de payroll nos Estados Unidos. Então, as duas operações que falávamos no início da semana, tanto venda de call quanto venda de put, nesse momento estão se performando muito bem e você, claro, que realizou essas duas, vai colocando mais uma vez em mais uma semana cascalho dentro do seu bolso. E sempre lembrando, operações dentro da Deribit, utilizando o Bitcoin como margem, ou seja, você coloca o seu Bitcoin como garantia e recebe cascalhos em Bitcoin para sua carteira, e dentro da Bybit você opera com o USDC, ou seja, uma stablecoin, você deixa o USDC como garantia e bota cascalhos em USDC para dentro da sua carteira também. A gente vai finalizando o nosso vídeo de hoje, agradecendo como sempre a você que ficou comigo até o final desse vídeo e deixando o nosso próximo encontro marcado para você que faz parte do clube de membros, o nosso vídeo que vai ao ar com o meu querido Mário sobre conteúdo exclusivo dedicado aqui ao nosso clube nesse próximo sábado. Te vejo lá!